Bom, nós vamos falar sobre a segunda parcela do auxílio emergencial e nós estamos recebendo aqui no estúdio do nosso Balanço Geral o Antônio Minuc, ele que é o superintendente regional da Caixa Econômica e veio aqui para conversar ao vivo com você de casa, esclarecer, tirar algumas dúvidas. Lembrando que aqui no nosso balanço e aqui no nosso estúdio nós estamos respeitando todos os critérios de higiene, cuidado durante essa entrevista, tá? Aqui no Balanço Geral é assim, liberdade para você participar, você sabe disso, só que as perguntas só serão feitas pelo Facebook do Balanço, tá? Não adianta entrar em contato comigo pelo WhatsApp, porque meu WhatsApp trava. Dá conta não. 30 mil ao mesmo tempo, dá conta não. Então, por favor, mande o seu recado, o seu questionamento pelo Facebook do Balanço. A primeira pergunta que eu quero fazer, primeiramente, Antônio, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E a primeira pergunta que está todo mundo fazendo, e aí esse auxílio emergencial, essa segunda parcela, falaram que ia cair segunda, depois terça-feira, sexta-feira falaram que ia ser essa semana. Vai cair ou não vai? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder falar com a população através de vocês. A segunda parcela, acho que essa é a pergunta mais esperada, né? A resposta dessa pergunta são 50 milhões de pessoas que já receberam a primeira parcela e fazem jus à segunda e à terceira parcela. Essa segunda parcela não foi definido o calendário ainda. O governo federal fará essa divulgação nos próximos dias. A partir da divulgação do governo federal, nós da Caixa vamos definir os detalhes operacionais para o pagamento dela. Essa é uma definição do Ministério da Cidadania, que daí depois repassa para a Caixa e aí acontece o pagamento, então está dependendo ainda dessa programação. Exatamente. Para participar da nossa conversa, eu não estou sozinho, deixa eu chamar o meu colega Danilo Cacheta também junto com a gente, sempre quando falam em auxílio emergencial, meu amigo, Danilo Cacheta tem que ser acionado. Todo mundo pergunta e questiona. Danilo, boa tarde para você. Ainda bem que nós estamos recebendo o superintendente da Caixa e o quanto que a gente cobrou, né? Lembrando isso, nós não cobramos muito, não cobramos, Antônio? Cobramos muito para que isso acontecesse. Boa tarde, Danilo. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde aí ao Toninho. Eu estou falando Toninho não é porque eu sou íntimo, não, é porque ele se apresenta assim, tá até aí no crachá dele, viu, Rafael? Exatamente. Então, realmente a gente cobrou, mas só para esclarecer o nosso telespectador, o Toninho, ele é recente aqui na nossa região, né? Ele era do Paraná, superintendente lá no Paraná, está aqui recentemente, então ele estava tomando pé de todas as situações e agora veio aqui esclarecer todas as nossas dúvidas. Eu acho, Toninho, importante você esclarecer também do fluxo desse pagamento, porque as pessoas enxergam apenas a Caixa Econômica Federal. É a Caixa que tem agência, é a Caixa que tem o aplicativo, é porque é lá na Caixa que eles vão receber o dinheiro de fato. Só que existe um processo desse benefício que começa lá na DataPrev, que é a empresa de tecnologia do governo. E eu estou vendo aqui no nosso Facebook, e muitas pessoas entram em contato conosco, dizendo, tem um mês que eu fiz o meu benefício, o meu pedido está em análise até hoje, eu já fiz tem 20 dias. Toninho, explica pra gente como é que funciona o fluxo do auxílio emergencial, desde quando a pessoa faz o cadastro lá no aplicativo e se existe uma demanda represada de benefícios que ainda estão aguardando análise, se você sabe de alguma perspectiva de quando esse benefício vai chegar para o cidadão. Excelente pergunta, Danilo. Obrigado por oportunizar a gente esclarecer um pouquinho sobre isso. A Caixa tem um papel nesse pagamento do auxílio, que é justamente o pagamento dele em si. Toda a parte de análise cadastral e a definição de aprovação ou não aprovação, ele é feito com base nos dados que são coletados através do aplicativo Auxílio Emergencial e esses dados são avaliados pela DataPrev, que faz um cruzamento de dados com diversos bancos que o governo tem. Bancos da Receita Federal, informações de diversos cadastros para poder checar as informações e ver o enquadramento de lei pela aprovação ou não daquela pessoa que está solicitando. Você falou sobre a quantidade de cadastros existentes. Foram já feitos 97 milhões de cadastros. Desses cadastros todos encaminhados, ainda existe uma quantidade de cadastro, aproximadamente 7 milhões de cadastros, Danilo, que estão na etapa de análise pela DataPrev. E a primeira análise. Então, aí um item importante. Muitas pessoas fizeram algum tipo de correção no seu cadastro, deu dados inconsistentes ou incompletos, a pessoa entrou e complementou esses dados e gerou a necessidade de uma segunda análise, Rafael. E essa segunda análise ela só vai acontecer a partir do momento que o governo finalizar toda a análise da primeira etapa, que não terminou ainda.
aproximadamente 7 milhões de cadastros ainda estão em análise de primeira etapa. Então, lembrando, para as pessoas entenderem, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, até tem vários questionamentos aqui. Lorena, ele está falando para você, viu? Lorena Freitas falando sobre a contestação, também a Natália falando, ele está respondendo exatamente esse questionamento. Porque existem muitas pessoas que estão participando com a gente e as pessoas ficam sempre procurando, Rafael, fala meu nome e responda exatamente o que eu preciso ouvir. Bom, lembre-se, preste muita atenção no que o superintendente está falando aqui, o que o Toninho está falando, porque muitas vezes o que ele está falando aqui comigo já responde o seu questionamento, a sua dúvida aí de casa. Então, você que fez contestou, né? Fez essa segunda forma de análise, lembrando que existe ainda um processo de análise e agora o Toninho está explicando por que dessa demora e o prazo para essa análise. Essa segunda análise, então, a partir da correção de dados, vai acontecer a partir da finalização dessa primeira análise, que deve ser concluído nos próximos dias. Então, nesses casos, qual que é o prazo, entre aspas, previsto de análise? Certo. 5 dias úteis para a primeira análise, né? Esse é inicial. O volume previsto inicialmente pelo governo foi menor do que efetivamente aconteceu. Então, isso acabou gerando um pouco de atraso nesses 5 dias úteis. Mas já estamos na etapa de conclusão já, né? 90% de todos os cadastros feitos já foram avaliados. Nós temos 2 situações de cadastro. Ele vai ter uma situação aprovado, e o aprovado tem um item que precisa ser visto. Muitas vezes as pessoas leem a primeira palavra ali da situação dela, Rafael, escrito assim, aprovado, e não lê a sequência. E na sequência tem detalhado lá, o seu benefício foi aprovado, aguarde, destacado inclusive, que estamos providenciando o pagamento. Então, esse aguarde, a Caixa, a partir do momento que ela é comunicada pela DataPrev que foi aprovado o cadastro de uma pessoa, imediatamente no app também vai informação para ela. E a Caixa tem aproximadamente 2 dias úteis para providenciar o crédito na conta. Ou seja, tem primeiro o aplicativo, aparece lá, confirmado, certo? Aprovado. Aprovado. Isso. Mas embaixo está lá que está em processo. Daí depois de 2 dias úteis, no outro aplicativo... Não, mas aí no mesmo aplicativo Auxílio Emergencial, a mensagem dele vai mudar. Vai mudar entendi. para aguarde, o seu valor foi depositado na poupança social digital. A partir deste momento, aí sim, ele pode entrar no Caixa Tem, que é o aplicativo para receber. Inclusive, esse aplicativo teve uma nova versão baixada agora, colocada à disposição na segunda-feira pela Caixa. E a gente solicita para as pessoas que atualizem a sua versão do Caixa Tem. Hoje nós conferimos qual que é o tempo de espera do Caixa Tem. A fila de espera está demorando 1 minuto no aplicativo novo. Então, se baixou o Caixa Tem, a versão antiga, deleta ela, entra na sua loja virtual e baixa a nova versão do aplicativo Caixa Tem. Ele está com funcionalidades muito melhores e muito mais ágil. Então, isso ajuda muito. Isso é importantíssimo. A Adriana está fazendo exatamente esse questionamento. A Adriana Brito Tiburcio, ela falou assim, Rafael, esse aplicativo não está prestando, não tem jeito e tal. Então, a orientação é, saia do aplicativo. Exclui esse aplicativo que você baixou e entra na loja virtual e baixa o novo aplicativo, ok? Ele está disponível desde segunda-feira, pronto para download já, com uma funcionalidade fantástica, praticamente sem espera de utilização. Bom, vamos a mais questionamentos? Danilo Cacheto também junto com a gente, por favor, Danilo. Sim, Rafa. Então, eu queria saber do superintendente o seguinte, com relação às filas, né? A gente teve aqui cenas durante a semana passada e semana retrasada, mais precisamente no Balanço Geral, de filas gigantescas, e aí estão as imagens, ó, filas gigantescas nas agências da Caixa Econômica. É claro que as pessoas estão aflitas para poder receber o benefício, algumas delas que tiveram problemas com o aplicativo ou não conseguiram acessar, e a grande queixa é que ficavam muito tempo lá e talvez não tinham o problema resolvido. Quer dizer, a resposta que os funcionários da Caixa deram não eram respostas assim suficientes para resolver o problema dessas pessoas. Então, Toninho, eu queria que você explicasse para o nosso cidadão o seguinte, o que é, até onde a Caixa pode ir? Quais são os tipos de problema que as pessoas estão tendo que eles podem e devem recorrer às agências da Caixa? Quando o cidadão precisa ir à agência da Caixa? Explica isso para a gente, por favor. Muito bem. O cidadão que tem, a partir do momento que está aprovado e o valor disponível para saque, ele tem a opção de usar o Caixa Tem para fazer um pagamento ou uma transferência. Mas se ele optar em receber em dinheiro, ele pode gerar, pelo Caixa Tem, na opção saque, ele vai gerar o código de saque, que é um código de 6 números. A partir da geração desse código,
ele vale por 2 horas, ele pode ir numa casa lotérica ou no autoatendimento da Caixa, sozinho ele faz o saque de uma forma simplificada. Danilo comentou a respeito das filas da semana passada. Vou pegar um exemplo, Danilo, me permita, da agência Uberlândia, que é aquela agência que tem na frente do antigo fórum aqui na cidade, onde nós tivemos na terça-feira, dia 5, o dia de maior movimento e de maiores filas. Inclusive, eu acompanhei e trabalhei a manhã inteira naquela agência. A fila estava muito grande, quase encontrando no começo da manhã o final dela com o começo dando a volta na quadra. Nós conseguimos finalizar, atender todas as pessoas da fila às 10h10 da manhã. Nós começamos 7 da manhã a fazer triagem de fila, começamos a atender 8 da manhã na agência. Por que eu estou falando essa questão? A fila ela está muito ágil, muito rápida dentro da Caixa, porque nós revisamos também os nossos processos de atendimento. A gente revisou, colocamos mais pessoas, trouxemos gente de áreas meios da Caixa, nós deslocamos de agência com menos movimento, pessoas para as agências de maior movimento, revisamos toda a forma de pagamento, de forma que a fila anda com muita agilidade. Por que eu quero comentar isso? Porque tem pessoas que ainda têm ido, agora não, essa semana, principalmente, de quinta-feira de semana passada para cá, as nossas filas estão terminando 8h15 da manhã, 8h30 da manhã, e mesmo assim, às vezes tem pessoas indo lá às 2 da manhã na fila. Então, um apelo que eu faço, não é necessário ir para a fila à noite, posar na fila, ir na fila às 2, 4, às 6 da manhã. A pessoa chegando entre 8 e 14 horas, que é o horário de atendimento, ele será atendido naquele dia. Mesmo no dia 5, que foi o dia de maior fila que nós tivemos, pagamos só nessa agência que eu falei, 1.200 pessoas de auxílio. Se a pessoa chegasse 10h15, ele não teria fila, ele chegaria, aí é fluxo contínuo. Chega, 2, 3 minutinhos ali, já entra e vai fazendo o atendimento. E assim está em todas as agências. Hoje não tem fila em nenhuma das agências nossas. O atendimento é imediato, né? Quando a pessoa não deve ir na agência. Excelente. Se tiver em análise, e esse é um fator. Nós temos ainda no Brasil 7 milhões de pessoas que quando entram no aplicativo está a situação em análise. Com certeza, muitos dos ouvintes podem estar nessa situação. Uxi, tem muitos Isso. aqui mandando Não recado. adianta ir na Caixa, nós não conseguimos fazer nada, porque estando em análise tem que esperar concluir a análise. Eu quero fazer uma observação aqui para aquelas pessoas que fizeram o encaminhamento do cadastro na primeira leva, lá do dia 7 a dia 10 de abril. Tem uma quantidade de cadastros daquele período de 7 a 10 que deu problema e que precisa ser reenviado. Mas é uma quantidade pequena, a grande maioria já reenviou. E a pessoa fica sabendo no próprio aplicativo que dia que ele encaminhou, que dia que chegou no DataPrev, esse detalhamento tem no aplicativo, né? Estando em análise, principalmente se for segunda análise, é um pouquinho de paciência, porque esse processamento vai acontecer nos próximos dias efetivamente. Certo. Você participe com a gente, por favor, pelo Facebook do Balanço Geral. Deixa eu fazer o questionamento do Neto, que está participando com a gente. Rafael, pergunta para ele por que não estão chegando novos códigos no aplicativo. O código que ele é gerado através do Caixa Tem. Né? O Caixa Tem, ele é um app que a Caixa criou ele e dimensionou ele para uma capacidade de atendimento e a gente percebeu que precisava ampliar ele rapidamente. Começamos com 200 mil acessos simultâneos, logo depois passamos para 500 mil acessos simultâneos e passamos para 1 milhão de acessos simultâneos. Agora, ele tem capacidade de 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo usando ele. E a Caixa implementou uma tecnologia até contratada da Caixa agora, que está disponível na versão nova, de forma que a pessoa, quando ele entra na fila virtual para ser atendido no Caixa Tem, ele não precisa ficar conectado com aquele aplicativo aberto o tempo inteiro. Ele pode deixar em segundo plano. Então, a pessoa pode entrar no Caixa Tem, entra ali na fila virtual do Caixa Tem, e ele pode abrir uma outra página. Ele pode navegar no Facebook, ele pode entrar no WhatsApp, ele pode navegar em outro aplicativo, e no segundo plano, ele continua na fila virtual. A hora que ele volta lá, ele já está, muitas vezes, no momento de ser atendido, né? Embora, essa semana, a fila virtual está com 1 minuto de espera. Certo. Então, muito eficaz. Janaína participando com a gente, Janaína Dias. Essa aqui é a pergunta importante, viu, para esclarecer para todo mundo. Quem são as pessoas que vão poder pegar a segunda parcela? É o mesmo valor da primeira? Qual será o procedimento nesse momento? Excelente pergunta. Todas as pessoas que receberam a primeira parcela fazem jus a receber a segunda e a terceira. Deixa eu aproveitar a pergunta e fazer uma resposta também. Muitos perguntam assim, eu mandei o meu cadastro e está em análise, né? Mas já pagou o calendário de todos da primeira parcela. Quando aprovar o meu cadastro aprovando, eu terei direito a receber a parcela do calendário que já passou? Então a resposta é sim.
independente da data que a pessoa tenha aprovado o seu benefício, ele vai receber todas as parcelas. A avaliação de cadastro e aprovação vai até dia 2 de julho. Portanto, no dia 2 de julho, se uma pessoa faz o cadastro, encaminha, e esse cadastro é processado e ele tem o direito, ele é aprovado, ele receberá, mesmo em julho, as 3 parcelas. Então, sendo aprovado, vai receber 3 parcelas, independente da data da aprovação. Excelente. Bom, Danilo Cacheto também participando da nossa conversa. Danilo, eu vou fazer o que a Poliana pediu. A Poliana falou assim, Rafael, mostra o aplicativo novo do Caixa Tem. Eu vou correr pegar o aplicativo aqui e você questiona ele, por favor. Fique à vontade, Danilo. Eu quero até aproveitar, Toninho, eu estou também acompanhando, porque eu estou com o computador aqui do lado, e as pessoas mandando as mensagens, né, pelo Facebook do Balanço Geral. E um telespectador aqui mandou uma pergunta até interessante com relação ao Bolsa Família. Pergunta assim, todos os beneficiários do Bolsa Família vão receber o auxílio emergencial? Esclarece para a gente esse ponto do Bolsa Família, que eu acho que é bem sensível. Ok. Bolsa Família, todas as pessoas cadastradas no Bolsa Família, que o benefício é menor que R$600, sim, porque tem casos de Bolsa Família que o valor é superior. Aí, sendo o valor superior, prevalece o recebimento do maior valor. Os demais, sim. Está junto com a gente, participando lá no Facebook do Balanço, mandou, Rafael, procura lá o Caixa Tem, porque tem muitos aplicativos, e é importante até a gente falar sobre as fraudes, porque infelizmente existem inúmeros aplicativos prometendo isso, prometendo aquilo, não só em relação ao Caixa Tem, mas até o auxílio emergencial também, infelizmente, nós tivemos situações que aconteceram lá, e olha, você pode baixar um novo aplicativo, é uma versão atualizada, eu vou até mostrar para você aqui, ó, que é esse aqui, ó, o Caixa Tem. Toninho, infelizmente, tem muita gente se aproveitando nesse momento, né? Exatamente. E esse é um alerta muito importante. O trabalhador, a pessoa que tem direito, que vai estar buscando o benefício, ele tem que procurar os sites, os canais oficiais de atendimento. Tanto a Caixa quanto o Dataprev e o Ministério da Cidadania não mandam e-mail, WhatsApp, SMS pedindo informações dos trabalhadores. Então, se você recebeu um e-mail, recebeu uma ligação dizendo que é da Caixa, da Dataprev, ou qualquer outra informação, tome cuidado porque há pessoas tentando se apropriar dos teus dados para poder receber o valor que você tem direito. Uma outra situação que ocorre muito, na própria internet a pessoa navegando, eu já vi situações, é o seguinte, está precisando de ajuda para navegar no Caixa Tem? Acesse aqui que nós temos um serviço voluntário para te auxiliar. Na verdade, aquilo é um golpe. As pessoas estão pedindo informações, número do CPF, dados da família, e a pessoa pode ser lesado perdendo o seu benefício. Então, canais oficiais, o app Auxílio Emergencial, ou auxilio.caixa.gov.br, ou o telefone 111, são os canais oficiais de atendimento. Toninho, eu queria aproveitar aqui que no computador a telespectadora Cleomárcia mandou aqui uma mensagem que, segundo ela, não está chegando o código de acesso para o acompanhamento. Então, eu queria que você explicasse o seguinte, caso o código de acesso do acompanhamento não chegue, só para o nosso telespectador entender, para ele acompanhar a solicitação feita no aplicativo Caixa Tem, no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, desculpe, ele também precisa receber um código de segurança, de acesso, que a Caixa manda no celular que foi cadastrado lá no início do cadastro mesmo. Aí a Cleomárcia está dizendo que esse código não está chegando. Quais são as outras alternativas que o cidadão tem para consultar se o benefício dele foi aprovado, se o código não chegar? Danilo, essa situação a gente tem percebido que ocorre em alguns lugares, para algumas pessoas. O principal fator aí que tem gerado o não recebimento do código é o cadastramento incorreto do celular. A pessoa no cadastramento errou, muitas vezes, o código de área, em vez de ser 034, colocou um outro número, ou errou um número do celular, ou até colocou o celular de alguma outra pessoa que utilizou aquele celular para um novo cadastro. E isso inutiliza o recebimento de códigos daí. E realmente, para fazer o acompanhamento e até correção de dados no aplicativo, se está inconsistente ou incompleto, é necessário a pessoa acessar através do código de segurança. Esse código de segurança, só explicando ele um pouquinho, ele é o elemento principal para gerar confiabilidade no sistema. É por isso que tem a dificuldade de se trocar celular com facilidade. Porque o grande fator verificador de que aquela pessoa realmente é quem está dizendo é pelo número do celular cadastrado. Nós abrimos um chamado
a respeito desse assunto, porque nós temos pessoas tentando fazer a troca do celular porque cadastrou um número errado, identificou depois que o número está errado, e nós não temos essa opção ainda definida. Isso é uma demanda que nós solicitamos para a Caixa, está se discutindo junto ao Ministério, de que forma possibilitar a atualização desse item, que é o principal elemento de segurança, sem fragilizar o sistema. Então, nesse momento, se o celular dela está cadastrado incorreto, ela não consegue corrigir, neste momento. Está se buscando uma alternativa. Emerson José de Souza, obrigado pela audiência. Rafael, boa tarde. Baixando o novo aplicativo Caixa Tem, os dados usados no antigo, como e-mail e senha, serão mantidos ou eu preciso gerar outro? Serão mantidos porque os dados todos estão vinculados ao CPF da pessoa. A partir do momento que ele colocar o CPF, ele já apropria todas as informações. Ellen também participando com a gente. Ellen Ferreira, obrigado pela audiência. Para quem tem conta digital Caixa Tem, vai receber normal assim que for liberado o dinheiro, já cai lá no aplicativo? Sim, vai ser liberado normal e a expectativa nossa é que aconteça uma antecipação, como aconteceu na primeira parcela, de forma que a Caixa vai colocar disponível no Caixa Tem, a pessoa vai já imediatamente poder utilizar para fazer pagamentos e saques, e aí vai ter um calendário posterior um pouquinho para poder fazer o resgate em dinheiro. Mas Rafael, pagamentos e transferência ele vai poder fazer já com uma antecedência a partir da liberação no depósito, no poupança digital. Toninho, vamos acompanhar. Rafael e Toninho, dentro disso, a telespectadora Deise pergunta o seguinte: o benefício dela já foi aprovado tem 10 dias, mas até agora não caiu na conta poupança Caixa que ela indicou lá no aplicativo. Onde pode estar esse dinheiro? Okay, nós tivemos realmente uma quantidade de pessoas nessa situação, Danilo. Tem alguma divergência nos dados da conta dela. Pode ter acontecido um cadastramento de operação errado, o dígito da conta incorreto, ou a conta ter algum cadastramento de informação que não bateu 100% dentro da informação que está no aplicativo. Nesses casos, o valor foi encaminhado para crédito, ele não foi aprovado, ele retornou para a Caixa, e a Caixa está abrindo uma poupança digital para essas pessoas e está fazendo o crédito na poupança digital. Esse processamento está acontecendo todo dia. Todo dia a Caixa tem acertado alguns milhões com relação a isso. Há créditos recusados que aconteceram por parte de outros bancos ou de próprias contas da Caixa, onde não bateu 100% dos dados. Deve ser o caso dela. Então é aguardar um pouquinho, que ela vai ter uma poupança digital aberta com valor disponível para ela movimentar, e ela pode movimentar pelo Caixa Tem. Danilo, por favor, continue me ajudando aí, fica de olho na tela do computador, porque... Tá, tem um monte de gente mandando. Thalita Vieira, obrigado pela audiência. Thalita fez um questionamento que não foi feito ainda. Rafael, eu acabei perdendo a senha do meu e-mail. Eu consigo alterar o meu e-mail no aplicativo do Caixa Tem? A alteração do e-mail é possível. Ele precisa entrar com o código de segurança do SMS que vem pelo celular, e aí ela vai na alteração de cadastro e consegue alterar o e-mail. Isso está disponível já, essa opção. Olha, tem muita gente participando, muito obrigado pela audiência. Lembrando, você que está chegando agora, nós estamos conversando com o superintendente da Caixa para responder alguns questionamentos. Deixa eu fazer um pedido especial, por favor, preste muita atenção para não perguntar a mesma coisa, porque às vezes aí fica difícil para a gente, nós queremos responder ao máximo de pessoas. Por exemplo, vamos falar mais uma vez do Bolsa Família, que tem inúmeras pessoas perguntando aqui. Vamos lá, a Lohane, a Gisela, muitas pessoas que estão participando, a Márcia Martins. Rafael, sou do Bolsa Família, o meu foi negado, pois falaram que sou formal. Como que eu devo agir em relação a isso, né? Ela pode fazer um questionamento. Na própria negativa que indicou o motivo, logo abaixo tem a palavrinha contestação. Ela entra no item contestação e ela vai relatar qual é a visão dela. O que pode acontecer? E é importante até, deixa eu aproveitar essa pergunta para falar de uma outra. 26 milhões de pessoas já tiveram o cadastro não aprovado. Então, as pessoas, esses que tiveram não aprovado, ele pode fazer uma contestação? Ele pode, só que o que a gente recomenda? Primeiramente, olhe os critérios da lei. E vou dar um exemplo. Pessoas que fez o cadastro e tem 17 anos e voltou não aprovado. Está não aprovado porque a lei determina que tem que ter no mínimo 18. Então, nesse caso, até para não ficar ocupando a área de processamento da DataPrev, não adianta fazer uma contestação, porque ele está desenquadrado com relação à lei. Então, foi não aprovado, primeira coisa, revisa os critérios de lei. Olhe item por item, quais são as pessoas que têm enquadramento possível e qual não tem. E aí, assim, se dentro dessa interpretação, a pessoa fala, não, mas eu estou enquadrado na lei, eu entendo que eu deveria de ter sido aprovado e fui reprovado. Entra na contestação no item e relata, e ele vai para a segunda análise. Isso é importantíssimo, viu, gente? Antes de entrar com contestação,
verifique lá certinho se você realmente tem direito, tudo bonitinho, porque senão, meu amigo, aí fica difícil, né? Aí fica complicado. Olha, tem um questionamento aqui, Danilo, esse aqui a gente nunca viu também. Janaína Silva, obrigado, Janaína. Rafael, boa tarde para você. Eu entrei no aplicativo e está pedindo um código de QR Code, mas não estou conseguindo acessar. Estranho. Ela né? fala em qual aplicativo? Porque não é pedido. Não. Entrei no aplicativo que pede o QR Code. No aplicativo Caixa Tem, ela pode fazer transferência de recurso através de QR Code, mas é uma opção dentro do Caixa Tem. Ela pode optar, ela pode fazer através de QR Code ou não. Agora, tem que dar uma olhada se ela está no aplicativo oficial. Na dúvida, exclui o aplicativo que você está, vai na sua loja virtual e baixa outro, tanto do Caixa Tem quanto do app Auxílio Emergencial, por segurança. Viu só? Preste atenção, viu, Janaína? Mais questionamentos, vai lá. Rafael, sim, a Deise, que nós comentamos agora há pouco, voltou ao Facebook para dizer que no caso dela, Toninho, eu acho que em quadro de muitas pessoas, o status do pagamento é em processamento, então ainda não caiu na conta. Explica para a gente, todo mundo que já foi aprovado e está lá em processamento, isso significa o quê? Que está naquele período de aprovação, foi aprovado e está no período que a Caixa está fazendo ou o crédito numa conta citada ou abrindo a poupança social digital para fazer o crédito. Geralmente esse tempo é de mais ou menos 2 dias. Viu só? Anotou? Preste muita atenção, porque você responde várias pessoas, viu? A partir do momento que você recebe principalmente essa resposta lá no aplicativo. Isso, né? viu? Importante, viu, Rafael, que nessa etapa, como o valor não foi depositado nem na poupança digital, nem em uma outra conta, na agência da Caixa a gente não consegue fazer nada. Então não adianta a pessoa ir na agência da Caixa estando nessa situação. Aprovado em processamento, aguarde que seu crédito será feito nos próximos dias. Então é aguardar mesmo, o crédito será realizado. Cidelma Alves, obrigado, Cidelma. Boa tarde, Rafael. Eu vou fazer o meu cadastro, só que dá que os dados não batem com os dados da Receita Federal. Mas eu fui na Receita, está tudo certo. E agora? Ótimo. Foi na Receita, assim, a partir do momento que a Receita faz qualquer ajuste no cadastro, e pode acontecer. Por exemplo, uma letra trocada, o nome era com S, foi escrito com Z. Acontece muito em mulheres, quando ela muda o nome por conta do casamento. Às vezes a Receita está com o cadastro de solteira, o encaminhamento do app foi feito com o nome de casada. A partir do acerto desses dados na Receita Federal, ele leva aproximadamente de 2 a 3 dias úteis para atualizar o cadastro do DataPrev. Então ela pode estar nesse delay, se teve alguma correção. Certo? Se não tiver, ela precisa ver com a Receita, que pode ter algum item que não foi verificado. Toninho, o Neto pergunta aqui no Facebook o seguinte, no caso dele, o código que não está chegando é o código de segurança do aplicativo Caixa Tem. Quer dizer, o dinheiro foi depositado lá na poupança digital e o código não chegou. Ele pode ir à agência para receber lá na agência de alguma outra forma? Quem não consegue o código no Caixa Tem, faz o quê? Isso, Danilo. Ele pode sim. Mas o que a gente recomenda? Para que ele baixe a nova versão do Caixa Tem e tente novamente gerar o código. Gerou o código, ele tem validade de 2 horas, Casa Lotérica, Caixa Aqui ou no autoatendimento direto da Caixa. Mas se por qualquer motivo ele não conseguiu gerar esse código, nós estamos à disposição na agência da Caixa, nós vamos atendê-lo lá, nós vamos gerar o código para ele e fazer o pagamento para ele imediatamente, seja no autoatendimento ou até na boca do caixa, se for necessário. Mas a pessoa estando aprovado, com o valor disponibilizado, disponível para ele, ele vai receber. Se não conseguir gerar código, nós fazemos o pagamento nas agências, estamos atendendo das 8 até as 14, abrimos nos últimos sábados, a gente não tem a confirmação do próximo sábado ainda, se for necessário nós abriremos no sábado também, então estamos na expectativa aí dessa definição do calendário para saber se a gente vai ter esse atendimento sábado também ou não, mas qualquer agência da Caixa vai fazer esse atendimento, Danilo. Agora, Toninho e Danilo, perceba o seguinte, as pessoas têm muitas dúvidas, são inúmeros os questionamentos e os mais simples possíveis. E a gente tem falado aqui no Balanço Geral, e eu volto a falar, é muito complicado, muito difícil para algumas pessoas. Por exemplo, o Rei Anderson Pereira, Rafael, boa tarde para você. Durante esse processo de pandemia, o meu nome ficou sujo. E ainda está em análise. Eu vou ser prejudicado porque o meu nome está sujo nesse momento? É interessante a pergunta, mas não será. Só para ter uma ideia da importância de pagamento, de fazer chegar esse pagamento auxílio para as pessoas nesse momento, o governo fez um acordo com os bancos todos, de forma que se a pessoa estiver, inclusive, devendo para o banco com a conta negativa, esse valor do crédito não será abatido na dívida dele.
ele tem o direito de ir lá e receber os R$600, mesmo se ele tem dívida com o banco. O banco não vai fazer cobrança automática do valor creditado, porque esse valor se destina para auxiliar na alimentação. É claro que se a pessoa quiser aproveitar e fazer o pagamento da dívida, opção dele, ele pode fazer. Mas o banco não vai automaticamente fazer essa apropriação do valor. Isso não vai acontecer. E o Serasa, esse elemento estar no Serasa ou não estar no Serasa, com o nome sujo, como ele se referiu aí, não tem implicação nenhuma. Esse não é um item de verificação para concessão do benefício. Lembrando, então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Exatamente. O auxílio emergencial é um benefício do governo. Ah, mas eu estou com problema com a Caixa, eu estou devendo isso e aquilo. Essa é outra coisa. Você pode utilizar o dinheiro do auxílio para pagar essa conta que você tem. Entendido? Fácil? Rafael, Danilo? você comentou do auxílio, deixa eu comentar um item que é importante também. Claro. Na nossa região, a gente atende todo o Triângulo Mineiro, né? São 69 municípios. A estimativa de valor que será repassado através do auxílio aqui, R$1,080 bilhão. 1 bilhão. Esse valor, ele vem para ajudar as pessoas que estão necessitando nesse momento, muitos para fazer compra de alimentos mesmo. E ele tem um efeito muito importante também na economia, para ajudar as empresas que estão precisando vender para poder manter emprego e se manter abertas até. Então é um duplo benefício. É um benefício para as pessoas, para as famílias que precisam, mas é um benefício para o comércio também, que precisa vender mais. Só em Uberlândia, 350 milhões é a expectativa. Olha que valor interessante. Né, que vai circular na economia nossa. Era a expectativa de vocês aqui da cidade de Uberlândia? Porque eu lembro na entrevista que ele deu para o Danilo Cacheta, no Política Cruzada, é isso, né, Danilo? Falava em 190 mil pessoas beneficiadas. Isso, exatamente. Essa é a estimativa. A gente só vai ter a informação completa, correta, depois que fizer o pagamento de todas as etapas, entendeu? Mas essa é uma estimativa que nós estamos fazendo com base nos volumes nacionais, nós estamos projetando em cada cidade, inclusive, a gente tem feito essa divulgação e ele é muito importante nesse momento. Né? Danilo, por favor, e nós temos que encerrar agora, né, Danilo? Já esticamos muito, né, com o Toninho, mas eu queria aproveitar, Toninho, para tocar só em outros dois pontos, que não é nem do auxílio emergencial, pode até tirar a tarde aí para não confundir. Eu queria saber do benefício emergencial. O benefício emergencial é aquele que os trabalhadores tiveram direito, as empresas que suspenderam contratos ou que reduziram a jornada de trabalho dos funcionários. A Caixa também já está fazendo esses pagamentos? Esse é um ponto. E o outro, aquela outra medida provisória para antecipação do fundo de garantia previsto para agora, 15 de junho, né? A partir do dia 15 de junho. Vocês aqui da Superintendência já receberam alguma informação oficial sobre essa antecipação do fundo de garantia por parte da matriz? Dois importantes benefícios que vão gerar para a população também. Nós já estamos fazendo o pagamento, a gente chama o benefício que você comentou, emergencial, do bem, né? É o nome do benefício. Nós estamos fazendo o pagamento já nas agências. Esse pagamento ele não tem um calendário específico, que a partir do momento que a empresa se habilita junto ao Ministério do Trabalho, 30 dias depois ele gera o crédito disponível para a pessoa. Se a pessoa tem conta na Caixa, vai acreditar automaticamente na conta. Se ela não tem, nós estamos usando inclusive a poupança social digital como um caminho, gerando pagamento através dela, também com bastante facilidade. A pessoa vai, nós geramos o token, o código de saque, vai no autoatendimento e saca o bem, esse benefício emergencial que você comentou, Danilo. Então, isso já está acontecendo nas nossas agências, faz parte desse pacote de benefícios que a Caixa vem pagando para a população, vem trazendo à população. Com relação ao saque de fundo de garantia, nós já temos algumas informações, mas todo o detalhamento operacional, até por uma questão do prazo de pagamento, que a partir do dia 15 de junho, a gente vai colocar isso na imprensa mais para frente um pouquinho, até para não confundir informações para as pessoas. Sim. Né? Nós estamos tendo auxílio emergencial, que muitas pessoas têm dúvida, como você falou, Rafael. Tem gente que não recebeu nem a primeira, está em análise ainda. E dúvidas muito simples, né? Então, se a gente for trazer mais componentes, daqui a pouco a gente pode embaralhar um pouquinho as coisas. Então, no momento correto, a gente vai trazer todas as informações, vamos estar disponível para vir aqui para esclarecer através da entrevista, se vocês nos oportunizar isso também. Vai ser um prazer a gente estar passando isso, né? A gente tem, me permita um pouquinho, Danilo e Rafael, a gente tem se empenhado muito, ampliando a nossa rede de atendimento, colocando mais empregados. Nós contratamos 5 mil vigilantes na Caixa só para fazer triagem de fila externa, para manter o espaçamento de 2 metros, cuidando da questão de álcool gel em todas as agências, a quantidade de pessoas dentro da unidade. A Caixa está trabalhando fortemente. Nós não somos parte do problema, nós somos parte da solução. Nós estamos trabalhando muito para tentar amenizar o sofrimento da população
nossa nesse momento de crise. Então, conte conosco e eu quero agradecer de forma especial a imprensa, tem nos ajudado muito. As informações que vocês levam, fazendo as dúvidas serem sanadas, tem um valor fantástico e é um dos fatores que tem contribuído para a gente ter conseguido pagar 50 milhões de pessoas nos últimos 20 dias. Então, obrigado pelo espaço de vocês. Isso, eu que agradeço. Obrigado, viu, Danilo, pela participação. Obrigado, Toninho. Espaço aberto, por favor, para outras participações, porque são inúmeras as dúvidas e esperamos mais uma vez respondendo. Foi a primeira pergunta que a gente respondeu, que está todo mundo colocando: Rafael, quando sai a segunda parcela? Quando sai a segunda parcela? Segunda parcela vai depender de um anúncio feito pelo governo federal. Expectativa que aconteça logo, nos próximos dias. Exatamente. Perfeito? Beleza? Obrigado, viu? Obrigado. Boa tarde, também. obrigado. Boa tarde, boa tarde.